sejam bem-vindos ao nosso ciclo de webinários. Nessa oportunidade, será a Web Evolução Impulsionada por IA, que vai ser ministrada por parte da equipe de Genexus Consulting, Gastão Gonçalves, gerente de projetos, e também com ele, Diego de Fuentes, também de Genexus Consulting, para todas as perguntas. A dinâmica é a mesma que sempre, vamos ter primeiro a apresentação e depois um espaço para perguntas e respostas. Esse webinário tem interpretação simultânea para inglês e português. Para isso, vão ter que clicar no ícone de interpretação e escolher o idioma desejado. Então, deixamos com os palestrantes e a gente se vê na instância de perguntas e respostas. Gastão. Olá, boa tarde, obrigado por estar aqui nesse webinário, obrigado Aníbal pela apresentação e vamos iniciar. Eu queria comentar sobre Genexus Consulting, a empresa que faço parte há mais de 15 anos, é uma empresa de consultoria, temos mais de 30 anos de experiência no mercado, realizamos mais de 1.000 projetos e trabalhamos com mais de 250 clientes nesse tempo. Do ano 2021, nos unimos ao portfólio de empresas de software de cancellation software por meio de Vesta Software. Para contar um pouco, Constellation Software é um provedor líder em serviços de software e a nível internacional que opera na Bolsa do Canadá. Para entrar no assunto, vamos falar um pouco sobre os aplicativos Windows que geramos com versões antigas da Genexus e os desafios que temos para trabalhar hoje com esses aplicativos. Então, aqui nos enfrentamos, temos algumas dificuldades, críticas que às vezes nos limitam e tiram conectividade no mercado. O primeiro grande ponto que queria compartilhar é a dependência tecnológica que temos. Muitas vezes esses aplicativos são executados em sistemas operacionais em versões antigas, nos servidores que devemos usar com Windows ou nas próprias máquinas dos usuários, o software de base que tem, e em outros casos também questões relacionadas com hardware também. Esse ponto, o que acontece e que nos dá algumas vulnerabilidades quanto à segurança, esses sistemas não recebem consertos e há vulnerabilidades e questões a ser revisadas e aumenta o risco operacional. Também são apresentados problemas para escalar, para crescer, é complexos, atingir mais clientes, ter boa disponibilidade, sem que os custos sejam elevados e sem ter que reescrever ou repensar toda a solução. Vamos falar de alguns dos custos que temos quando decidimos não migrar, decidimos trabalhar nesses cenários. Então, muitas vezes acontece que não conseguimos que o software tenha acesso remoto seguro para ser usado as soluções. Em outros casos, se dá que devemos pagar altos custos de licenças, seja porque algumas bases de dados. Também isso vem de mãos dadas das versões anteriores, com perda de talento. Muitas vezes as pessoas informáticas não estão motivadas por não estar utilizando as últimas tecnologias disponíveis e ferramentas disponibilizadas. Também vemos muitos casos que há grandes dificuldades de integrações, porque são importantes integrarmos com diferentes provedores, ou muitas vezes esse é um dos pontos que dispara que se comece a ser parte da solução por parte da solução integrada, que às vezes dificulta a integração desses conectores e a manutenção deles com a solução principal. Também vemos nas empresas que nesses cenários temos tempos de resposta lenta quanto às necessidades do mercado. Por exemplo, não conseguimos entregar
que parte dos processos, soluções possam ser executadas num celular, tablet e dispositivos móveis. O tempo de desenvolvimento às vezes não é o esperado para o que temos atualmente em tecnologia e muitas vezes temos riscos de ter interrupções, por exemplo, servidores centrais e outros. Então, agora eu queria contar um pouco sobre o roteiro que nós propomos, uma metodologia que tentamos aplicar em todos os projetos que são de migração, atualização tecnológica. O enfoque que temos é estruturado, o que procuramos com isso é continuar um enfoque que permita garantir o sucesso dessa transformação, dessa migração e considerar que o negócio operacional é quando nós levamos todo esse processo, que dependendo do caso, pode ser um processo de vários meses ou anos, mas não são processos curtos. Devemos pensar nisso, em períodos de tempo que podem variar conforme o caso. A primeira etapa, que é muito importante, e hoje vamos ver como podemos ajudar-nos, é a parte de avaliar o que é a base de conhecimento. Aqui, tipicamente, o cliente mostra a sua base de conhecimento, fazemos uma análise conjunta e planejamos como vamos fazer essa transformação, atualização tecnológica da base de conhecimento. É muito importante ver a análise para que se utiliza a base do conhecimento, que funcionalidades são usadas, como podemos nos apoiar em inteligência artificial para realizá-la. Também é importante ver todas as dependências que temos, seja, por exemplo, dependência de integração com outros sistemas, dependência com ferramentas usadas ou funcionalidades que temos que muitas vezes dependem de assuntos que são legados e devemos ver alternativas para sair daí. E o que vamos fazer nessa etapa é priorizar. Priorizar com o cliente, ver por onde vamos começar, o impacto do negócio, e vamos buscar ter um impacto positivo e procurar quais essas funcionalidades mais utilizadas que velozmente, quando vejamos e coloquemos em produção, vamos dar um alto valor para o cliente. Isso vem de mãos dadas com a avaliação de riscos. Também nessa etapa inicial, vamos estar fazendo o projeto, a arquitetura, uma arquitetura moderna, nesse caso. Temos aqui o cenário de pensar numa solução Fusion Nexus, a solução de sempre, ou pensar num enfoque mais híbrido. Isso é definir o padrão tecnológico com o qual vou trabalhar e desenvolver essa solução. Também vou ter que pensar em todos os componentes de lógica que esses modelos vão ter, que vão migrar, que muitas vezes tenho que trabalhar em isolar o código, que às vezes é misturado com as telas, definir se vou fazer procedimentos, assuntos centrais que são transversais à solução, convém vê-los nessa etapa de projeto inicial, que é a segurança, a escalabilidade da solução, que às vezes acontece que nos encontramos com módulos feitos sob medida e devemos pensar em ver as características desse módulo, como é o login, autorização. Podemos analisar e autorizar o código da Nexus, ver se podemos migrar os usuários ou não. A implementação, devemos procurar que a nova solução seja escalável. Então, dependendo do caso, devemos analisar os componentes da solução e escolher, por exemplo, dependendo do cliente, se vamos fazer on-premise ou na nuvem, se é na nuvem, quais as ferramentas, as melhores alternativas para realizar. Essas são as etapas iniciais. Depois já vamos para o ponto 3, que é onde já estamos trabalhando e implementando a migração em si. O que nós sugerimos aqui é que isso é progressivo e deve ser incremental. Basicamente, vamos definir quais os módulos que vamos migrar, definindo etapas, e vamos procurar, assim que finalizamos isso, vamos fazer etapas e metodologias ágeis para poder ter validações rápidas e feedback rápido
para os usuários. Isso vai permitir que, para futuras interações, contemplemos todo o conhecimento do feedback dado oportunamente quando entregamos módulos anteriores. E um ponto muito importante é que isso vai vir de mãos dadas cada um dos ciclos para garantir a adopção com muita comunicação. Vamos ter que comunicar as mudanças que estamos liberando, como se usa o sistema, deve ser intuitivo, se devemos fazer treinamentos, gerar os recursos necessários e ver esse feedback constante do cliente para as novas soluções que estamos desenvolvendo dessas migrações. Agora, eu queria contar sobre algumas ferramentas que nós estamos trabalhando para assimilar esse processo de imigração. A ideia é convidá-los a que tomem iniciativa como essa que vamos apresentar para acelerar os processos de imigração. O primeiro ponto que vou comentar é sobre esse conversor que faz parte de K2B Tools, Bridge to Web, que permite para que aquelas funcionalidades das bases de conhecimento da Genexus que vamos querer migrar desse jeito como estão, transformá-las para a questão correspondente, passar de Word Panel, utilizando toda a lógica que já tem, e aqui procuramos minimizar, reescrever o código. Depois vamos ver alguns pontos para que essa análise inicial potencializar com IA e depois ver outro enfoque para tentar reconstruir e gerar uma unimoderna de uma outra forma, mais rápida e diferente. Vamos entrar então detalhadamente sobre o Virtual Web, essa ferramenta de KB2Tool, e na prática vimos que para esses casos é 50% mais rápido. Quando eu tenho que migrar um Word Panel, posso fazer até 50% mais rápido com essa ferramenta. Vou mostrar um exemplo para vocês verem e imaginarem como é. Um exemplo simples. À esquerda temos o Word Panel, temos alguns dados e algumas ações. É algo simples, mas tem a lógica que eu quero realizar. Então, o que o desenvolvedor Genexus faz aqui um ajuste no título e aqui à direita eu vejo um novo objeto que gera a ferramenta, um Word Panel, com o designer de K2BD2. Aqui vemos abaixo a execução do Former em Windows e aqui já o Wareform no aplicativo funcionando. Aqui vemos que o design é igual que o design system da base de conhecimento já migrada em Genexus 18 nesse caso. E também, como comentado, não só é a parte do design que também cola, mas também toda a lógica do segmento que estava nesses Word Panels, de forma a ter todo o código que antes tinha, e o desenvolvedor aqui tem que fazer ajustes, mas partimos de um ponto onde já temos toda a tela feita, apenas devo ajustar. Então, vou contar aqui detalhadamente o segundo ponto do que é a análise das bases de conhecimento, mas potencializado com inteligência artificial. Aqui, tipicamente, fazíamos uma reunião com o cliente para eles nos contarem. O que nos oferece aí é a possibilidade de fazer análise por nossa conta de um monte de estatísticas, ajudar nas estimativas, em enfoques para planejar atividades, inclusive para gerar especificações de como deveria ser o processo de imigração que alguma vez já funcionou. Então, entrando em detalhe, qual a proposta com IA? A primeira coisa que vamos tentar fazer é uma análise mais exaustiva, ou seja, revisar as bases de conhecimento, classificar os objetos por complexidade, tamanho. Vamos ver as dependências que tem entre eles, alguns padrões de uso, de como estão feitas essas telas. Essa é a análise inteligente inicial. Depois vamos tentar gerar documentação de forma automática. Muitas vezes nos encontramos com bases de conhecimento que não estão acompanhadas de uma papelada externa, nem tem documentação nos próprios objetos da KB.
Então, nós com IA podemos, por exemplo, comentar diretamente dos objetos das anexos ou gerar documentação externa para entender como funciona determinado módulo, conjunto de objetos. Agora vamos ver alguns exemplos disso. Vamos ver como podemos gerar especificações de desenvolvimento funcionais de como planejo migrar algumas funcionalidades, exemplos, que vão te mostrar de como converter os diálogos de Win a web. Às vezes em Win tínhamos esses casos de telas, que eu tenho muitas funcionalidades, e tinha muitos modais para completar coisas, assim, um fluxo, e assim aí tem uma dificuldade para levar para a web com a experiência do usuário que está relacionado com a web e atualizado. Também tenho possibilidades de trabalhar e fazer provas e reforçar o teste. Conforme a experiência, o que vimos é que com tudo isso economizamos até 30% no que é a entrega da solução para o cliente, a redução de tempos, custos, ao utilizar IA como parte dos processos de migração. Agora vou mostrar alguns exemplos. Como falei, devemos ter isso em mente. Em princípio, aqui vou compartilhar alguns prompts simples. Porém, qual o enfoque vocês, como desenvolvedores ou donos das soluções que devem analisar também, pensem em quais as ajudas que precisam, o que poderia chegar a pedir a uma inteligência artificial que faça com essa base de conhecimento. Por exemplo, aqui temos um prompt simples que poderia usar com qualquer LLM. E quando eu entrego um código, digo que a tarefa principal é devolver o mesmo código, porém adicionando comentários onde diz que precisa uma especificação. Com esse prompt simples, eu posso usar qualquer LLM e entregar o código Xenexus aqui. Agora vou mostrar um exemplo de saída disso. Esse é um procedimento qualquer que temos numa KB nossa. E esse era o código originário que tínhamos. Depois de passar por esse prompt, devolve isso que eu tenho aqui. Como vemos, está adicionando comentários simplesmente para indicar o que faz. Esses comentários podem ser comentários que poderia ter escrito o desenvolvedor, mas como não temos, poderíamos apoiar pensando que esse código talvez é de outro cliente, e aqui podemos gerar comentários nos próprios objetos. Usando um prompt um pouco diferente, esse que eu tenho aqui, diretamente o que eu digo acá que vou entregar um XLLM. Que fizemos aqui? Fizemos um exploration nexus de alguns objetos que eram procedimentos complexos e dissemos a mesma coisa, indicando como modificar o índice. Então, aqui o formato, pedimos um XLLM. Aqui, na verdade, esse pronto particular experimentei com diferentes fornecedores. Eu vou mostrar um XLLM que devolver um deles. Aqui tenho outro diferente. Como podem ver, aqui, dependendo do qual eu escolho, a resposta que vou ter. E aqui, a ideia é que vocês escolham aquele que melhor se adaptar ao caso que tenham. E esses são assuntos que devem ser experimentados, mas justamente para concluir e ver qual melhor se adapta, devemos experimentar isso. Temos esses XLLM, podemos importar diretamente em Xenexus. Aqui tenho esse exemplo. E o que eu queria mostrar aqui, na verdade, é que o que gerou aqui o LLM, que posso importar aqui, e adiciono tudo o que são os comentários. Para passar para outros casos mais complexos, posso gerar um prompt para refatorizar, por exemplo, encontrar casos de telas onde temos lógica que não são de UI e queremos refatorizar isso. Também, casos específicos, eu quero que gere documentação sobre um determinado objeto, nesse caso, objeto em particular.
Mas aqui não como comentário do código, senão eu digo devolva tudo isso, a classificação, funcionalidade, detalhe técnico, quais planilhas usam, um monte de dados. Aqui, na verdade, poderíamos fazer isso diretamente, executar em Nexa. Se estamos trabalhando em GeneXus Next, eu vou mostrar aqui GeneXus Next. Eu coloquei aqui um prompt, um nome de objeto e perguntei o que faz esse objeto. E aqui eu posso ver diretamente em Nexa, o assistente da GeneXus Next, a devolução que deu com base em tudo que eu pedi. Então, por isso é importante aqui expor o que você quer perguntar aí quanto a seus objetos e cabeças. Depois temos algum caso mais. Vamos ver um caso onde pedimos realizar a análise da KB. Isso, na verdade, já fizemos em um pronto um pouco mais complexo e fizemos na base de conhecimento, nesse caso com Nexa. Aqui podemos ver estatísticas globais da KB, nesse caso uma KB pequena, mas devemos fazer aqui só analisando a KB que tenhamos que migrar. Abrimos com 18 e podemos fazer esse tipo de análise aqui. Deixe mostrar aqui algum resultado de algum processo de migração. Eu vou mostrar esse, por exemplo. Essa aqui é uma análise de outra KB maior. Isso fizemos com uma ferramenta nossa de análise de KBs que estamos trabalhando. E aqui nos diz, por exemplo, arquitetura, se a maioria são work panels, se há questões complexas. Temos muitos procedimentos, lógicas de negócio. Vai nos dizer quais as transações mais importantes. Por exemplo, nós tínhamos perguntado quais os Word Panel-chave da solução. Nesse caso, eu mudei os nomes para não mostrar os originais, mas aqui mostra as listagens das transações. Esses seriam os Word Panel. E temos uma análise de complexidade do que é toda a base de conhecimento e já algumas recomendações estratégicas de como refatorizar, por exemplo, fazer a mudança, migrar alguns por panel primeiro, outros depois. Quero mostrar aqui outro caso que eu comentava, que é gerar especificações, por exemplo. Aqui, nesse caso, fizemos uma análise sobre um Word Panel em particular e os objetos relacionados a esse Word Panel. Então, o que temos aqui é um detalhe das telas. Esse aqui era um Word Panel que pedia muitos dados para realizar altas. Tinha alguns procedimentos como parte dessa alta, e aqui, na verdade, esse caso nós analisamos e detectamos como para migrá-lo num Wizard, numa funcionalidade de vários passos implementadas com cartões. E aqui, se vocês perceberem, temos algo que está próximo do que podemos analisar para passar numa primeira versão funcional do que nós necessitamos para a equipe de desenvolvimento. No primeiro passo, vamos colocar os dados do parceiro, devem ter esses dois cartões com os campos. O segundo passo seria a escolha do produto, vão esses cartões aqui, o terceiro com detalhe, um quarto e uma confirmação para encerrar. E depois geramos também um detalhe dos nomes dos novos objetos, por exemplo, para esse wizard. Desculpem só um minuto, vamos colocar aqui. E no backend também fizemos uma questão dos procedimentos anteriores, como redesignar para ajustar, se temos que ajustá-los. E aqui temos um plano como parte dessa análise dos passos que deveríamos levar em frente, uma análise de risco e algumas métricas
sobre isso. sobre esto mismo. Bien, ok. Bueno, Eu acho que creo faltou que me ver faltó esse ver caso este aqui, caso, que é um que es caso de el caso de la refatorização. Vou mostrar refactorización. aqui Vamos a mostrar una pinta velozmente. también. Nesse caso de En este caso de refatorização, é o refactorización prompt que es eu el prompt que mostrei e mostré que que detectava a detectaba, digamos, lógica lógica dessas por texto telas, en pantalla. aqui Acá, definindo a dependiendo análise dos del análisis sobre los objetos. objetos que los São os editemos, resultados es que los vamos resultados que vamos a ver. tener Vai nos y dizer va a quais decir objetos cuáles têm objetos lógica tienen lógica complexa, compleja. basicamente vem desse Básicamente un poco lado, viene por ahí. e quais Y cuáles mudanças cambios que están estão na en la parte parte da de la UI las UI podríamos e cambiar poderíamos a mudar para procedimientos. procedimentos. Aqui há um Acá hay un, resumo un resumen, digamos, com alguns con algunos objetos objetos para a possíveis posibles a modificar. modificações. Bien, bueno, bárbaro. Voltamos Bueno, então vamos aqui entonces un poquito à a lo que es apresentação. la Como presentación. Como le falava, decía, com essas con estas ferramentas herramientas conseguimos até logramos hasta 30% un de 30% de economização. ahorro. ¿No? Vamos ver Vamos agora o ahora a terceiro ver el ponto que eu tercer queria punto que les quería contar, que contar, é o que es el enfoque enfoque híbrido. híbrido. Bien, Esse el foco enfoque híbrido, o que híbrido, vamos procurar lo que é vamos a buscar reutilizar a es lógica reutilizar que la já lógica que tínhamos ya na base de teníamos en la base conhecimento de conocimiento originária, mas original, vamos pero vamos a estar reconstruir a reconstruyendo la UI UI com outras con otras tecnologias, tecnologías, basicamente. básicamente. Bien, Então, contando um entonces pouco a contándoles un poquito más de respeito, esto, na en Genexus GeneXus tínhamos o tendríamos backend e as el backend regras y de todas las reglas negócios de que nem negocios, como sempre, e o que siempre, vamos y lo que procurar é vamos a buscar hacer expor es a exponer toda lógica la lógica entre API e entre API y REST. REST. ¿Tá? Vamos ver um Ahora exemplo vamos a ver un disso para ejemplo de vocês esto para ficarem que un poco más sabendo claro. o que é o En lo que es el front-end, frontend, digamos, as interfaces de las interfaces de usuários, o usuario, o sitio mobile. web o Vamos mobile, las vamos a estar desenvolver desarrollando numa en un questão módulo tecnológica específico para específica que esto, podemos en un módulo escolher, aquela que específico nós que nosotros queramos, queiramos. digamos, Vai depender dependerá de da la experiência experiencia da equipe, del das equipo, de las herramientas ferramentas que estamos estemos familiarizados, familiarizadas digamos. e Y bueno, y conseguimos, ahí logramos então, acoplar lo que es la UI separar a UI do del backend. backend. Em ¿Tá? que ¿En qué casos casos recomendamos? recomendamos? Bueno, Quando por ejemplo, queremos cuando utilizar queremos a usar UI, la UI, pero mas ya temos tenemos el backend encapsulado o encapsulado, backend, a tenemos el backend, la lógica, lógica y que já demás, vem que ya como viene bem como bien traçada essa trazada esa linha, línea, aí é um ahí caso es un típico caso para usar típico isso. para usar esto. ¿Tá? Quando queremos Cuando queremos reaproveitar toda reaprovechar essa toda esa lógica. lógica, e Y em bueno, outros casos en pode otros ser casos quando puede ser cuando procuramos algo estamos algo mais un poco más controlado. controlado, digamos. Isso Esto vem por outras por soluções otras que entregou soluciones que ofrece el Frontend. frontend, digamos. Um Una aclaración esclarecimento quanto a esse con respecto a este enfoque não enfoque, é en realidad no es obrigatório, obligatorio, por como supuesto, parte de uma como parte de una migração, pegar migración, esse tomar este enfoque. enfoque. Podemos Siempre podemos ter tomar el aquele enfoque clásico, clássico típico de hacer com los a função proyectos Genexus, o front-end y back back com front-end. como el Esse é um estándar. Este outro es otro enfoque enfoque que procura que aproveitar busca aprovechar tecnologias novas tecnologías e nuevas y fazê-lo em hacerlo tempo en tiempos delimitado. acotados, digamos. Agora eu quero mostrar Ahora um quiero mostrar exemplo un disso. ejemplo de esto. ¿Tá? Eu, Yo para para esse yo para este exemplo, o ejemplo que lo que hicimos fizemos fue foi gerar em generar GeneXus en Next GeneXus um Next una aplicativo aplicación para fazer a para simular lo que simulação do sería nosso aplicativo nuestra aplicación migrado. migrada. Aqui ¿Tá? Acá gerei me generó um un pequeno pequeño backend backend. ¿Tá? e Y indiquei a GeneXus indiqué a Next e GeneXus aproveito para Next y aprovecho mostrar para como está mostrarles trabalhando a cómo está Nexa trabajando para Nexa isso. para esto. Isso fiz de Y lo forma hice rápida bastante para rápido ela para que sugerir sugiera entidades entidades para para gerir sugerir productos, produtos stock de e productos y armazéns. almacenes. ¿Ah? Aqui Acá me dio como salida, vemos as digamos, las transações transacciones que pueda criadas. crear. Eu Yo tive puedo que criar crear algumas una confirmações, me confirmación, falou puedo em que crear una confirmación, módulo. crear. Por Después aqui por tem as acá transações tengo las transacciones que entregadas, são entregó. simples, Son têm simples, poucos digamos, tienen pocos atributos, mas atributos, pero cumprem cumplen para para o la teste prueba que que eu yo quería. quería. ¿Tá? Dei Generé algumas algunas reglas regras de do negocio ahí, de la negócio, cantidad de stock, por por ejemplo, me exemplo. generó la rule en la TRN. E o ¿Tá? seguinte Lo que eu siguiente que fiz, hice, falei le que dije que quería que me expusesse isso expusiera com esto um API. con una API. Então, ¿Tá? gerou um Entonces me objeto generó API un para objeto isso. API Vou para mostrar eso, aqui o objeto API un objeto criado. API que me creó. Esse objeto El API é objeto API está bien completo e tem completo, para cada ya tiene para cada entidade entidad, digamos, para criar, para crear, modificar, modificar, eliminar eliminar dados datos para as três para las entidades tres entidades que me geradas. había generado. Há um ¿Tá? método que Bueno, não ahí hay estava un método que no inicialmente e estaba eu inicialmente, se lo pedi pedí depois. yo Aí deu después. um Acá me dio un relatório do que informe tinha de lo feito. que había hecho. Também no meio También eu en el medio tive que después le pedir que pedí criasse os que creara los procedimentos procedimientos que que estavam estaban siendo invocados, evocados digamos, nesse en este objeto objeto API porque API que não tinham inicialmente no sido los había criados creado. Entonces inicialmente, le deu de pedí alta todos los todos os procedimientos procedimentos e colocou a y le puso la lógica lógica, nos ¿no? Los procedimentos para procedimientos que son serem procedimientos para funcionales que ser tienen for funcionais, each, for aqueles loop, for correspondentes. dependiente.
Também eu pedi como parte da solução que criasse um procedimento para inicializar dados, nesse caso, de forma que eu pudesse executar e ter dados de teste para isso. Falei sobre qual a temática, para fazer os produtos, papelaria, livraria. Agora vou mostrar o procedimento. Aqui está o código do procedimento de iniciação. Aqui estão os objetos para os armazéns, para salvar os nomes e a descrição dos produtos. Aqui executa os produtos. Esse código foi gerado por Nexa com alguns testes. Aí foi onde pedi que adicionasse esse método para ter todos os produtos que não tinha colocado inicialmente. Colocou o prompt e também o método objeto API. Vamos ir avançando. Depois o que eu fiz é executar em GNexus. Quando executei, temos o Launchpad para executar todos os objetos web nas suas transações e temos a parte de APIs, que eu acho que, deixa eu ver se eu pulei, não, aqui está a partir dos APIs. Eu vou deixar correr aqui. E daqui podemos testar nosso aplicativo, ver os dados e também podemos testar os APIs diretamente. Aqui vem a parte da execução, que eu fiz executar isso que tem todos os produtos. E aí já tinha executado o processo de iniciação, então devolveu todos esses dados gerados pelo processo de inicialização. Depois disso, executei a parte web e acá vejo os armazéns no back-office e depois mostro os produtos. Então, com isso, gerei o que seria o back-office de simulação da KBE migrada. Para esse caso, aproveitamos e vimos como funciona a Nexa para gerar todo esse tipo de módulos. E agora vamos ver como foi o front-end. Na parte de front-end, o que nós fizemos foi, já estão sendo executados na parte do front-end, foi nos basearmos na especificação do channel da API. Em Genexus, quando armamos um objeto, tem uma especificação que indica todos os métodos que eu estou expondo nesse API, tem a assinatura de como invocá-los. Esse API se trabalhou para gerar um front-end aqui, dependendo da equipe, da tecnologia escolhida e como se desenvolve esse front. Aqui nesse vídeo podemos ver, na verdade, o front funcionando com os estilos e ações adicionadas. Aqui, o que nós temos é uma tela que tem filtros, e se você se coloca aqui, tem essas ações de ADN e tem uma visualização onde vê os diferentes armazéns invocando os APIs a partir da especificação e fizemos na Genexus. Isso pode ser feito de forma rápida, as duas partes, de back-office e front-end. No front-end chegamos muito rápido à solução e podemos iterar para adicionar o que seja necessário nessa solução. Bom, agora eu queria contar sobre como garantir a continuidade. Fazemos a migração, trabalhamos, entregamos valor para o cliente, adicionamos módulos web e instalamos e colocamos em produção. A ideia é que isso seja feito e sugerimos usar integração contínua, pylons. Isso economiza um monte de problemas e faz que a solução seja automatizada e confiável. Estamos gerando incorporação, implementação, não depende da pessoa que executa, são muito confiáveis. Como parte desse mecanismo no próprio Pylon, podemos executar alguns testes para ver se o aplicativo gerado e instalado passa esses testes ou se tem algum problema. Nesse caso, fazemos o roadmap ou não em alguns ambientes.
Então, uma vez instalada a solução, sugerimos fazer um monitoramento que seja proativo, que tenha instaladas ferramentas adequadas nos servidores ou os alertas na nuvem, caso usemos provedores, para, por exemplo, saber quando há problemas de rendimento ou erros na produção. A mesma coisa acontece com os logos e acesso à revisão dessa informação gerada pelo aplicativo. Também tudo isso que permite ter uma função e como entregamos as diferentes versões, podemos escolher ir para trás velozmente se necessário. Ah, ok. Bueno, Como como para para comentar que comentarles un poco qué conseguimos com logramos, digamos, con isso, esto, quais os cuáles son los benefícios. beneficios que estamos logrando. Primeiro, a Primero, la escalabilidade, como escalabilidad, como comentaba al inicio, comentado no ya estamos início, en web, ya não no tenemos temos límites en como cuanto escalar a a la, solução. la Podemos solución, digamos. escolher Podemos elegir quantos servidores, cuántos servidores, en qué qual servidores, en qué proveedor, fornecedor, que qué recursos, recursos, podemos elegir escolher todo otro tipo de tipo de despliegues que implementação que son são adaptables adaptáveis, os recursos automáticamente, los podemos designados, dependendo do asignadamente uso en da el uso de la solução. solución, Por isso, a digamos, por esa parte tabela, de as ilimitado. atualizações Las das actualizaciones de versões, las muitas versiones, vezes, muchas dependendo veces, de dependiendo como de cómo estão, lo tengamos, podemos podemos liberar a prod sin generar ver ningún algum tipo de tipo de impacto, impacto ¿ah? ou O cargas algum mínimas, tipo digamos, de hasta, no sé, por ejemplo, algum siempre hablamos fechamento mucho de de sessão. restricciones, Isso ¿no? vai depender Eso de como depende está a de cómo esté solução. la Se solución, reduzem ¿ah? Se reducen costos, custos, ¿ah? podemos deixar de lado Podemos essas dejar de lado esas licenças de licencias algum de cierto software software o de ou cierta licenciamiento licenciamento que que tuviéramos, tivermos ¿tá? e Podemos passar a usar pasar a usar versões versiones atualizadas actualizadas, em caso de que en caso que estejamos estemos on-premise, on-premise, por ejemplo, atualizadas de actualizar software de software a de base de base dados, de não datos, estamos no estamos atados, amarrados digamos, nessas versões. inversionados, O ¿tá? acesso é bem El mais acceso se vuelve más universal, podemos universal, pensar podemos em que pensar podemos en que usar podemos isso usar em esto qualquer en cualquier navegador, cualquier computador, computadora, digamos, en ou cualquier ubicación, localização, é es bem mais mucho más simples o sencillo el acesso acceso, ya nesse el processo proceso de instalação. instalación. E um ponto Y muito un punto muy importante é que os importante que a usuários los podemos usuarios entregar uma podemos entregar experiência una bem mais experiencia moderna mucho más conforme moderna o que acorde a eles lo que ellos esperam. esperan, E ¿tá? como Y como les comentado, comentaba, todo bueno, o todo el enfoque que enfoque estamos que dando com estamos dando IA con IA, e digamos, ordenado, y estamos ordenado, estamos conseguindo logrando un até 30% de ahorro 30% en costos. economizando de custos. O Impacto en el impacto no negocio, negócio, então, logramos tentamos tener ter uma una maior mejor agilidade agilidad na en lo resposta que es no la respuesta en mercado. el Quando mercado. há Cuando hay, por um ejemplo, un requisito, requisito precisamos que entregar necesitamos tal entregar solução tal em duas solución semanas, en deve estar 2 semanas, debe preparado. estar pronto. Então, Bueno, podemos reagir bem mais reaccionar mucho más rápido rápido frente ante a ese essas tipo de solicitações. solicitudes. O ¿Ah? En lo que es el suporte soporte, também también é bem es mais mucho más proativo e proactivo y más simples, sencillo, transparente, transparente, dar digamos, suporte dar às soporte a soluções las e a soluciones y la continuidade, continuidad, sobretudo, sobre todo, podemos ter ¿ah? alta Podemos tener alta disponibilidade, disponibilidad, planos de podemos tener planes de recuperação, recuperación, backups e backups y outros, demás, isso mais más ordenado ordenado e y más acorde, conforme más ao moderno, tempo acorde atual. al tiempo actual, digamos. ¿No? Este, Por bueno, último, eu por queria último, quería comentar comentarles num de un servicio serviço estamos que ofreciendo, estamos que estamos oferecendo, ofreciendo, que que é o es el seguro seguro tecnológico. tecnológico. Una Assim vez que que ya estamos migrados migrados, para digamos, uma nova versão da a una nueva versión de Genexus, Genexus, com isso, con o que esto, lo que nós nosotros con este procuramos servicio lo que é buscamos es que mantener que manter sus aplicaciones e sigan seus actualizadas, aplicativos digamos. sejam atualizados. Nos pasa muchas Acontece que veces um que de cliente repente un faz cliente um hace todo esforço de un esfuerzo de migração migración y e bueno, com con isso esto procuramos nosotros buscamos es acompanhar assim que acompañarlo para que eso se migrado migró, e não fique no se aí quede ahí parado, parado senão o quando se sino que cuando liberam se liberan versões, versiones, bueno, fornecemos essa probemos base de ese conhecimento com conocimiento de uma una nova nueva versión, versão, revisemos si revisamos se há tenemos algum tipo de algún tipo de erro error em tudo que é o en todo lo que es processo de el proceso de especificación, especificação. generación, en Se el temos build, algum si problema tenemos de algún problema de dependência, dependencia. o que ¿Ah? procuramos é Lo que gerar buscamos um es generarles un relatório informe proativo para que proactivo possam para que tomar puedan tomar decisões e decisiones ajudar y a que seja ayudarlos a mais que sea fácil más fácil manter-se mantenerse atualizado com esse actualizado serviço. con este servicio. Portanto, Así que por bueno, aí era o que bueno, eu por ahí queria es lo que tenía para comentar. Portanto, comentarles hoy. agora Así que ahora deixamos um vamos espaço de a tener un perguntas que espacio possam vir a para surgir. preguntas. Uma ótima Muy buena apresentação. Muito presentación. obrigada, Gastão. E Y sim, sí, temos acá várias tenemos varias perguntas, preguntas, portanto, así vamos que vamos a iniciar por arrancar por aquelas las que já que estão hicieron llegar. aqui. Temos uma de Tenemos una Agustín de Nebril que Agustín Nebril pergunta: que desde pregunta, que KB da ¿desde qué Genexus se cabe pode Nexus fazer se a puede hacer migração? la Qual a migración? ¿Desde qué versão mais versión o cuál es la antiga versión más que antigua que suporta soporta para fazer essa la migração? migración? Bien, Bem,
Nós, na verdade, estamos trabalhando nas primeiras versões da Genexus. Temos clientes que têm desenvolvimento 7.5, anteriores. O que acontece aí é que, dependendo da versão da Genexus em que está a base de conhecimento, para poder levar para a Genexus 18, muitas vezes devemos fazer um processo que precisa de outros passos, transformações intermediárias da base de conhecimento, uma evolution, fazer determinados problemas, resolver, primeiro a nova e depois a revolution, para dar esse pulo. Mas não temos uma versão mínima. Mais uma coisa, Gastão, nós, para podermos acelerar com IA as migrações, nós nos conectamos para qualquer KB da Genexus. Não deve estar na 18 com Nexa para fazer uma análise da KB. Nós temos outro motor para fazer análise, independentemente da versão da Genexus na qual esteja parado. Perfeito, obrigado. Pablo Negri pergunta: poderiam mostrar ou explicar um pouco melhor como foi feita a análise com Nexa? Quanto a Nexa, na verdade, o exemplo que eu mostrei, simplesmente abrimos a base do conhecimento e entregamos o prompt para o assistente. Vimos aí o nome do objeto para ser analisado. O caso da análise completa, coloquei o prompt e esperei a resposta. Não tem passos adicionais para a Nexa, é dar o prompt e pronto. Perfeito. Aqui temos uma de Marcelo Lopes que diz: quando uma KB Win temos várias dependências externas escritas em prog, na forma de Java, etc. Tem que revisar um por um. Como uma dependência, há alguma forma de encontrar uma solução para andar no novo ambiente web? A IA tem capacidade de analisar essa situação, de gerar uma ação de uso para uma nova livraria? Nesses casos, está acontecendo, apoiamos o cliente para fazer análise quando há desenvolvimento com a livraria, analisamos a dependência de Java e se essa livraria tem uma versão mais atualizada para poder simplesmente esse código atualizá-lo com uma versão mais nova. Mas muitas vezes fazemos sem IA. A busca com IA alternativa é válida, mas isso é bem mais uma análise inicial de que componentes seria um componente nativo, analisar um a um, focando-nos nessas dependências. Perfeito, obrigado. Temos outra de Marcelo que diz: se uma KBWin não está usando o TRNS para inserir dados, somente se usa Word Panels e Procs para inserir, atualizar, eliminar, o processo fica mais complicado? Não, é a mesma coisa. No, es lo mismo. Na verdade, En realidad, a IA vai detectar la IA va a detectar por onde dónde se está hacen os haciendo esa ADNs. Não ADN, teve esa por que ser uma transición, no transação. está. Quando você está no web Si cuando vos panel, tenés un web panel, el web e panel, a IA vai la IA dizer o te va a que decir faz qué esse web transacción para panel. ese Se, web panel se hace en la se ele billetera. faz, No estás entendiendo que la transacción es la estamos vendo o que transmisión faz a inserção ou de não sobre os dados da los KB. datos sobre la KB. Isso se tira Esto se diretamente saca do directamente del conhecimento da conocimiento de la KB. KB. Muito obrigado. Martim pergunta: tenho o Word Plus. Podem ser aplicadas alguma das ferramentas apresentadas? Se todas, Y menos se o pueden aplicar todas acelerador. menos el acelerador. Acelerador El de acelerador de WinaWeb, de K2P, mas o Pero lo restante demás lo sim. hacemos todos igual. Somos agnósticos Somos nisso. agnósticos en eso. Perfeito. Facundo Rizzo diz: não importa a versão da Nexus, nem o motor no qual se gera para migrar, por exemplo, .NET, Java, etc. Isso é independente. Uma vez migrado, podemos escolher o environment para ver que gerador usamos e qual a base de dados. Bem, Gerardo Sterzik pergunta:
Pode-se se passar puede de pasar Evolution 3, último upgrade, a 18 diretamente, ou é necessário passar por algumas intermediárias? Trabalhamos com uma KB que tem um sistema Win, agenda de processos batch, serviços e um sistema web, utilizamos Genexus Server. utilizamos X-Server. Bom, Tenemos 3 a la vamos 18, direito a vamos. 18. Sí. Perfeito. Perfecto, Não deve passar nada de forma intermediária. muy bien. Miguel Solano diz: temos um problema menor, que é migrar de Genexus 15 a Genexus 18. A KB é bem grande e encontramos problemas com o Hemos uso encontrado de Smooth. problemas con el uso Que de Smooth. sugestões você ¿Qué tem para esse sugerencias cenário? escenario? Bom, aí comenta de Ahí está Smooth. comentando Na de verdade, Smooth, Smooth además, está em web. está en web, digamos. Não, No me quedó não claro. sei por que Mencionaba você Genexus 5. mencionava. 15, Ah, 15. Genexus Creo que 15, aquí perfeito. es de que se Migraram mudaron os los eventos eventos e com y o Smooth não querían está funcionando algunos tudo. Eu acho funcionando que vem por aí a por ahí, ¿no? questão. Sí, Supongo sí. que sí. Esse Esto es aqui é un um caso que está claro, se sendo viene visto, arrastrando mas a muchas veces solução porque quando se estamos em supone cuando web estamos en é web que não inicial, tínhamos cuando Smooth teníamos na Smooth, digamos, passagem en el para Mood. É pasaje, y verdade es que verdad temos que tenemos que repensar repensar alguma lógica lógicas executada do lado das de lado de las telas pantallas y pela un poco del ordem orden de disparo de los e eventos precisa y muitas requiere, vezes digamos, muchas movimentar veces mover código de código más que lugar nada ou revisar alguns o revisar controles. ciertos controles. Comentário à parte, Comentário à isso parte, en realidad acaba sendo fue determinístico. determinístico se Si no en el acelerador acelerador de WinaWeb há WinaWeb coisas que já hay cosas que ya tienen en considera, cuenta, por ejemplo, exemplo, nas tools, las para tools, poder para deixar poder dejar melhor o mejor ya el acionar accionar do a Smooth na Smooth tela. de la pantalla. Perfeito. Perfecto. Muchas gracias. Vamos com Vamos con Marcelo Torres. Marcelo Torres. Como ¿Cómo trabalharam com IA trabajaron nas con IA funções que en já las não funciones podem que ser ya no se pueden usadas ou usar estão usadas o desvalorizadas? están deprecadas? Por Tipo, exemplo, tipo múltiplas procedimientos, impressões dentro de um input de procedimento, usuarios, input de usuário e procedimientos procedimentos que têm sometidos submetidos por por timeout. timeout. ¿Ok? Nos Bien. casos, En los por casos de, por exemplo, de ejemplo, entrada ingreso de de datos de dados em usuarios, Win, en era Win, digamos, comum que era estava fazendo um comúnmente cada procedimento e impresión você era precisava uma hacía una tela para cosa para fazer meter un dato y después seguir inserir um con. dado. En ese Nesse caso, caso, o que nós procuramos fazer é buscamos hacer encapsular essa es lógica encapsular esa e lógica geralmente y por lo fazer general primeiro a hacer parte de primero la UI parte de UI, digamos, e y separar essa desacoplar execução da esa lógica que estava ejecución de lógica que estaba dividida. como Isso dividida. normalmente Eso deve normalmente ser tenemos por que qualquer hacerlo um dos por dois cualquiera de los dos enfoques, enfoques, que vamos que a vamos a reprimir a reprimir a UI UI ou o fazer diretamente com a Xenex. exactamente Essa parte deve ser esa parte debe tener solucionada solucionado antes, antes digamos, e y precisa de um requiere trabalho de un para trabajo para tirar sacar essa lógica esa que lógica está em de duas dos partes partes e simultáneas. juntá-las. A La potência aí está que potencia com a ahí en realidad IA, está en que nós con la antes o IA que nosotros fazíamos era uma empezamos a analista tener una analista senior senior que que andaba, vamos a fazia decirle, data haciendo mining, data mining e vendo onde estavam minando, ver esses dónde problemas estaban na esos problemas en KV la KB para para poder poder levá-los em frente. llevarlos Depois, quando adelante fazemos a luego migração, con e la muitas migración y vezes, muchas como veces não tínhamos o no teníamos conhecimento el conocimiento pleno pleno da KV, de la tínhamos o KB y problema de teníamos el que problema que nos acordamos com reportábamos esses con eso en algún problemas. momento. Agora, com IA, Ahora con isso IA pode eso estar ya no puede estar al início, inicio, o sea, para también ver ya está o armando Work Panel un desde panel um desde un procedimento. procedimiento. Então, essas Y ya coisas esas cosas ya las podem tenés y ya las podés se ver do ver del inicio y início ya armar una especificación, como e mostrás un rato Gastón, de ver como cómo passamos pasarlo para uma a una especificação para o especificación para el desenvolvedor. desarrollador. Perfeito. Bien, Temos perfecto. uma de Tenemos Carlos acá una de Ichenchuk. Carlos Ichelchuk. Podem detectar e Dice, resolver, por ¿pueden detectar exemplo, y os casos resolver, de por ejemplo, UTLs casos de em Win UTLs que en Win envolvam que vários formas involucran para varios passar para a foros para web? pasar a web? Sim. Essa é a ideia, inclusive, do Esa es que la idea, tínhamos inclusive, de falado lo que de habíamos rearmar hablado de diálogos, rearmar diálogos, vai por esse va por ese lado. lado directamente. Bem, Perfecto. César César Giuliani tem uma Giuliani se estimativa tiene de un custo estimado em en token costo de en aplicar token os de prompts aplicarle los às prompts KVs para a las fazer KBs análise, para hacer los pensando em análisis, quantidade pensando en de cantidad de objetos e objetos quantidade de tokens. Kubernetes, en cantidad de tokens. Não, No, ainda ahí isso eso não. creo que no. Deve ser A revisado. revisar, sí. Depende Depende igual de también muitos fatores. de muchos Nós, por factores. Por exemplo, ejemplo, para análise para de lo que es IA análisis de IA puro que estamos puro, fazendo com haciéndolo Nexa, con, no con Nexa, usamos usamos ferramentas que temos herramientas um que tenemos convênio un nós para convenio usar. nosotros para utilizar. Então, Entonces é difícil es prever difícil prever o cuánto custo es el costo dependendo dependiendo de que soluções de você qué tem soluciones e tengas vos y qué contratos, contrato tengas os vos con LLMs. los LLMs. Perfeito. Perfecto. Joaquim Bueno, Alfaro Joaquín Alfaro pergunta: pregunta,
Pode-se manter o esquema de autenticação próprio do sistema Win na versão web ou é obrigatório migrar para GAM? Bom, na verdade, aí eu vou contar um pouco. GAM tem a possibilidade de se integrar com Directory. De fato, vários clientes pedem desse jeito, então usamos GAM, mas são integrados com Directory e o login do usuário são os mesmos credenciamentos para entrar. Eu diria que depende do login, ou seja, se você vai poder usar seu IDP, o sistema de autenticação. O que se recomendamos é usar GAM porque você senão vai ter que repensar esse sistema custom de permissões, vai ter muitos problemas de segurança. Se você quer usar acima sua camada para outro sistema, você sim vai poder integrar. Mas, no final de contas, a recomendação é usar GAM. Perfecto. Aqui, um anônimo pergunta da opção 9, podemos ir direto para 18? Não. No. Que 9? Da 91? La 9.1 Sim. sí, la 9.1 90 não, La 9.0 porque no, há uma porque hay un mudança cambio de 91 de sim. 9.1 sí, E de da 9.0 no, 91 y de pode-se 9.1 ir, se puede mas ir, pero devemos antes se fazer hace uma una revisão das revisión de navegações. Perfeito. Ok. Aqui, Henrique Movila Durango pergunta: Pregunta. eu já não trabalho com eles, mas gostaria de que contataram os clientes de Cifco da Guatemala, que está em processo de migrar uma grande KB de Xenexo de 6 para 18. Está passando o cliente. Bom, Bueno, perfeito, vamos estamos. anotar. Muito obrigado. Muchas gracias. Cifco. Sí. Obrigada, Henrique. Quanto à sua outra pergunta, se pode obter a gravação do webinário? Sim, esse é o webinário. Todos vão ser encontrados em www.genexus.com/webinários. E aí temos todos os webinários passados e agenda daqueles que estão por vir. Essa foi a última pergunta. Só resta agradecer a vocês, Gastão, Diego, pela apresentação e a todos aqueles que participaram. Muito obrigado e a gente se vê na próxima instância. O resultado do webinário vai chegar via web e também, como falava, podem ver em www.webinarios. Até mais.